Você tem algum sonho muito grandioso na sua vida? Se tem, meu amor, se movimente em direção a ele. Como assim, Val? Faça movimentos em direção a esse sonho. Muitas vezes, meu amor, nós nos deixamos ser tomados pelas impossibilidades. Por exemplo, você tem o sonho de morar fora do país e aí você começa a pensar, poxa, mas é muito difícil. Para morar em tal país eu vou precisar de muito dinheiro, eu vou precisar tirar o passaporte, eu vou precisar de visto. E você começa a ir para as impossibilidades, começa a ver as dificuldades para que isso aconteça e você se paralisa. Você não faz nenhum movimento em direção a esse sonho, porque você acha que é muito distante, que é muito impossível. Você quer fazer uma viagem internacional e aí você pensa, não, mas é muito dinheiro, a passagem é muito cara, o hotel e tem isso e tem aquilo, e aí você deixa pra lá, porque você acha que é muito difícil e você não faz nenhum movimento em relação a isso. Meu amor, se você tem um sonho, se movimente em direção a ele. Comece a se visualizar tendo. A gente não precisa saber o como isso vai chegar até você. Deus vai movimentar as coisas para que isso aconteça. Deus vai te trazer isso, se você acreditar, se você tiver certeza plena no seu coração de que você quer isso e você começar a fazer movimentos, começa a se visualizar vivendo isso, começa a fazer Ho'oponopono para isso. Começa, se é um carro que você quer, vai lá fazer um test drive, se permita entrar no carro, ter a sensação de estar dirigindo esse carro. Se é uma casa, se você quer mudar de casa, quer mudar de apartamento, começa a ver, mesmo que você não tenha R$ 1 para comprar essa casa ou para alugar essa casa, esse apartamento, vai lá. Começa a pesquisar nas imobiliárias, liga, vai fazer uma visita, se permite entrar no apartamento que você escolhe morar ou na casa. Se é uma viagem, começa a olhar vídeos, assistir vídeos desse lugar que você quer viajar. Começa a ter movimentos em relação a isso, se permita estar se conectando com a energia disso. Amores, em 2019 eu fui morar no Marco, né? E antes disso, por que que tudo aconteceu? Deixa eu explicar aqui pra vocês. Eu já fiz vídeo sobre isso, mas vou falar aqui rapidinho. Nós morávamos num condomínio muito legal. Tinha duas piscinas, tinha quadra, tinha playground. Era um condomínio muito bacana. Nós fomos muito felizes lá. Quando nós mudamos para lá, meu filho ainda era pequeno, nós moramos lá por 5 anos. Foi o lugar onde eu, depois que eu vim para Fortaleza, vim do interior, né, morar em Fortaleza, foi o lugar que eu passei mais tempo. Porque, amores, eu adoro mudança. Eu não tenho desejo de, eu posso até ter um apartamento próprio, uma casa própria e tal, mas esse não é meu desejo. Eu não quero ficar presa a um lugar. Eu comprei, vou ter que morar aqui porque eu tô pagando não sei quantas parcelas, então até comprei à vista. Eu vou ter que morar aqui, que é meu. Não, eu quero ter condições de estar mudando, de estar morando em lugares diferentes, de morar onde eu quiser, sabe? Essa sou eu, esse você tem que se conhecer, saber os seus gostos. Então, eu tô sempre mudando, nós estamos sempre mudando por vários motivos. Meu esposo sempre foi empreendedor, eu também sempre gostei de empreender, eu nunca me senti bem tendo que trabalhar para os outros, eu sempre quis trabalhar para mim. Então, a gente está sempre se movimentando e acontece de você ter que mudar. Mas nós morávamos nesse condomínio, foi como eu disse, o condomínio que nós passamos mais tempo morando, só que, amores, começou a deixar de ser legal. Comecei a ter questões de uma vizinha que me importunava muito, tava toda hora me pedindo as coisas e eu gosto muito de ajudar, mas gente, era todos os dias. Ela tocava a campainha nos horários mais impróprios e começava a contar das desgraças da vida, da família dela. Ela tinha sido já viciada em drogas e tinha problema com o filho. Que, gente, e aquilo começou a me incomodar, virar uma tortura. Me empaiava, eu tava fazendo uma coisa, ela tocava, aí ficava conversando, faltava não ir embora. Teve alguns episódios com um meninozinho, um rapazinho que foi morar lá, que ficava importunando as crianças menores e ele era usuário de droga, a gente descobriu. Pra vocês terem ideia, fizeram um abaixo-assinado pra vó desse menino se mudar com ele, porque tava criando muito problema lá no condomínio. Gente, sei que não estava mais fácil, leve e divertido morar lá. E eu comecei a ter o desejo de mudar. E eu queria muito mudar. E eu queria mudar também de Fortaleza, eu queria ir para outro lugar, eu queria viver uma nova experiência em uma outra cidade. E aí, um belo dia,
Meu esposo teve a ideia de fazer uma River Table, uma mesa Rio, River Table, mesa Rio, é uma mesa assim de resina. Ele viu na internet e ele disse, eu vou fazer essa mesa e vou mostrar para o deputado. Ele já tinha trabalhado com o deputado Rogério Aguiar, que é dono da Jacaúna, uma rede de lojas de móveis, né? Isso tem muito a ver, porque a Jacaúna são móveis mais sofisticados, eu acho que o deputado vai gostar. Eu vou mostrar para ele para oferecer uma consultoria, ele já tinha trabalhado com ele no passado, a gente já tinha morado no Marco. Quando ele falou isso, amores, me veio, é um Marco, nós vamos mudar para o Marco. Só que eu guardei isso só para mim. O Fábio não pensava em morar lá, ele só queria fazer a mesa, mostrar para o deputado, vender a consultoria. Ia lá, ensinava as pessoas a fazerem e pronto. Só que na minha cabeça a gente já estava indo para o Marco. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei lá fotos, o Marco é uma cidade pequena, então não tinha muitas fotos, mas eu peguei a foto da igreja matriz, da praça da igreja matriz, coloquei no meu celular e fiquei fazendo Ho'oponopono pro Marco, para mudança pro Marco. Nós estávamos dispostos a mudar do condomínio que a gente estava, então começamos a ver apartamentos em Fortaleza, em outro bairro, até colégio para o nosso filho a gente já estava vendo. Ele chegou a fazer uma entrevista num colégio, a gente levou ele, aí entrevistaram ele, a pedagoga, psicopedagoga, sei lá, entrevistou, conversou, ele teve que fazer uma redaçãozinha, um textozinho. Tá bom, e lá, e eu continuando no meu Ho'oponopono, eu digo, meu Deus, será que se matricular o Bruno aqui, a gente alugar um apartamento aqui, pronto, acabou de ir pro Marco. Mas vou continuar. Se não for porque não é para ser agora, quem sabe mais na frente, no outro semestre, né? Tá bom, e continuei. Nisso, o Fábio mostrou a mesa pro deputado, o deputado se encantou e disse que ele que não queria só consultoria, queria que ele fosse para lá, que ele ficasse fazendo as mesas e tal, convenceu o Fábio a ir pro Marco. Então, a gente foi, ele falou, amor, eu vi um apartamentozinho lá bem legal, vou te levar lá para você conhecer, se você gostar, a gente aluga. Quando nós chegamos lá, o apartamentozinho era em frente, exatamente em frente à praça da Igreja Matriz. A praça que tava a foto no meu celular. Eu me arrepiei inteira, gente, porque eu não só mudei pro Marco, como eu mudei para lá. Exatamente para aquele lugar da foto. E foi uma experiência incrível. Foram poucos meses que nós passamos lá, mas nesses meses eu me dediquei muito a mim, ao meu autoconhecimento, ao meu desenvolvimento pessoal. Eu estudei muito, eu li muito, eu fiz cursos online. Então, eu tava muito bem comigo, a minha energia tava muito boa. Quando eu fui conseguir a minha classe de base, quando eu fui fazer Amores do mesmo jeito, eu queria fazer em São Paulo e já vem as impossibilidades, mas a classe é cara. Para mim, naquele momento, eu tinha saído do trabalho, que eu trabalhava com maquininhas de cartão e tal, mas eu, por conta dos meus miomas, eu tive que sair. Achei que ia ter que fazer cirurgia, acabou que eu, graças a Deus, não fiz, também tem vídeo falando sobre isso. Mas fato é que eu estava sem trabalhar e a classe tinha um valor para mim naquele momento, era muito, e tinha passagem, tinha aquela coisa toda, mas eu não fui para as impossibilidades. Eu comecei a me movimentar em direção a isso. Eu comecei a me visualizar na classe, me visualizar abraçando a Thaisa Campos. Eu me imaginava viajando, levando meu filho comigo, porque era em São Paulo. Ele queria muito para São Paulo, que tem nossa família lá, tem meu irmão, ele tem saudade do titio, e para mim ia ser muito ruim sem ele. Então eu comecei a me imaginar indo com ele, a gente no avião, a gente chegando lá, abraçando as pessoas que a gente ama e tal. E comecei a fazer Ho'oponopono, eu comecei a me movimentar em direção a isso, sabe? Eu comecei a colocar a minha energia em direção a isso. E aí eu ganhei a classe de presente. Ganhei até as passagens, meu marido me deu a minha passagem, a minha mãe deu a passagem do meu filho. E foi indo, tudo foi acontecendo. E foi lindo, foi incrível. Essa classe mudou a minha vida, sabe? Me trouxe ferramentas incríveis. Eu queria muito, primeiro para mim, depois para ser contribuição para outras pessoas, porque poder correr as barras de outras pessoas, porque é muito importante, meu amor. Quando você corre as suas barras, você tá dissipando, descriando, tirando de você pontos de vista que te prendem em situações desafiadoras e você está se abrindo para novas possibilidades. Você está limpando o seu HD quando você corre as suas barras, tirando aquilo que você não precisa mais. Então eu consegui, porque eu coloquei o meu foco, a minha energia nisso. Eu não fui para as impossibilidades, eu não me prendi nas dificuldades daquilo que eu queria. Não, eu fui para o que mais é possível. Eu fui visualizar
mesmo sem saber como. Eu sabia que eu ia conseguir. Então, coloque a sua energia, coloque o seu foco no seu sonho. Não se prenda pelas dificuldades disso. Não fique pensando no caminho. Ah, para eu ter isso tem que acontecer isso, aquilo outro. Não. Não importa se você não tem R$ 1 para a realização desse seu sonho. O que importa é que você acredite, que isso seja um desejo do seu coração e que você coloque sua atenção, seu foco, a sua energia nisso, que você busque por isso, que você comece a se movimentar em relação a isso, em direção a isso. Quando você começa a se movimentar em direção ao o seu sonho começa a se movimentar na sua direção também. E aí chega uma hora que vocês se encontram e aí é lindo, é maravilhoso. Então, se movimente em relação ao seu sonho. Comece de onde você está, com o que você tem. Comece com a sua visualização, com os seus pensamentos em relação a isso. Comece a pesquisar isso na internet, se é uma viagem, se é um apartamento, se é um carro. Comece a olhar para isso, comece a colocar o seu foco e a sua energia nisso. E não tem como isso não dar certo. Comece a ser grato por isso antes que isso chegue até você. Faça o quarteto mágico que eu tô sempre falando para vocês, o Ho'oponopono, a visualização, as perguntas e a gratidão. Tudo vai dar muito certo. Um grande beijo no coração de vocês, um lindo e grandioso dia, meus amores.